Nós teremos, então, o prazer de iniciar o nosso 65º ciclo do Instituto Melvin Jones de Estudos Bionísticos, abordando lá os princípios de boa governança, boa cidadania e contribuições para a formulação das políticas públicas. E quem vai nos dar esse prazer é o companheiro Marcelo Queiroz. Por gentileza, companheiro, a apresentação do workshop. Nós queremos dar as boas-vindas à apresentação desse centro de estudos e convidar o companheiro Paulo Justo, presidente do ADM, para fazer a apresentação do nosso palestrante. Eu vou Marcelo já pedir para abrir. Para frente. Para frente? Tem que filmar. Não. O próprio Marcelo já tinha pedido para eu, vamos dizer, resumir um pouco, e realmente eles trouxeram aqui um currículo, o currículo dele é vasto, e inclusive começa pelo nome. Eu só conhecia Marcelo Queiroz, mas o nome todo dele é Marcelo André Siderac do Porto Queiroz. Só aí você vê que o pai dele gostava muito dele mesmo. Você é filho único, Marcelo? Ah, filho único, sabe? Eu sou filho único. Mas olha, que botou o nome inteiro do pai dele, que o pai dele se chama só Siderac de Queiroz. Então, está inserido aí. E a mãe, Marli Porto de Queiroz. Da mãe só levou o Porto mesmo. Marcelo mora em Ipanema, muito bem, na rua Nascimento Silva, e é solteiro. Habilitação profissional, ele é advogado, desde 2009 passou no exame da ordem, mestrado, formação educacional, tem mestrado em economia, pós-graduação em direito fiscal, pós-graduação em gestão e gerenciamento de projetos, pós-graduação em administração pública, e ele é formado em Direito, é bacharel pela PUC do Rio de Janeiro. Tem vários outros cursos, International Academy of Leadership, da Fundação, essa é alemã, Friedrich Naumann Stiftung, não sei, o meu alemão é péssimo, né? Representante do Brasil do programa Government Corps, da American Council and Young Political Leaders, e estudou no Colégio Santo Inácio, tem curso de inglês, espanhol, informática, extensão em marketing esportivo e extensão em direito do petróleo. Como atividade profissional, Marcelo atualmente é deputado estadual do Rio de Janeiro. Foi chefe de gabinete do governo do estado do Rio, de 17 a 18, foi secretário municipal de administração da prefeitura do Rio de Janeiro, entre fevereiro de 2015 e janeiro de 17, foi presidente da Federação Estadual de Secretários de Administração do Estado do Rio de Janeiro, 2015-2016, da Empresa Municipal de Informática do município do Rio de Janeiro, do Conselho de Administração, do Conselho de Administração também do Prev Rio, e atualmente, como eu disse, é deputado estadual pelo Partido Progressista. Foi vereador também aqui do Rio de Janeiro, entre janeiro de 2012 e janeiro de 2015, e foi secretário parlamentar do senador Francisco Dornelles em 2011 e assistente da Sociedade de Advocacia Siderac de Queiroz, acredito que é a Sociedade da Família, e na Câmara dos Deputados foi também secretário parlamentar do deputado federal Índio da Costa e assessor parlamentar do deputado João Pedro Figueiredo. Outras atividades. Tem atualmente o Instituto Grupo de Apoio ao Transplante de Órgãos, o GATO, que foi aprovado, inclusive, já em nossas convenções, tanto aqui na convenção do FC1, como na convenção do Múltiplo, é o projeto GATO, apenas para darem apoio a todos os outros clubes. É membro, com muita honra, do Lions Clube Rio de Janeiro, Leme. É membro da instituição Junior Chamber International, foi eleito presidente em 2009. Foi do Diretório Central dos Estudantes da PUC, do Centro Acadêmico Eduardo Lustosa, também da PUC, da Atlética de Direito da Pontifícia Universidade Católica, da Liga Jurídica das Atléticas,
do projeto social Together for Peace e organizador do Encontro Regional de Estudantes de Direito, realizado em maio de 2006, com a participação de 1.500 estudantes, e teve como tema o discurso da segurança pública. Tem algumas publicações, entre elas Brasil, Cidadania, Instrumento e Liberdade, o capítulo 3, Brasil, Brasis, Ética e Cidadania. E também o Imposto sobre Grandes Fortunas, Perigo para a Classe Média, Freio ao Desenvolvimento Econômico e Desestímulo para os Investidores, pela editora Lá. Este é o nosso palestrante, Marcelo Queiroz. Pode responder, Pode. Primeiro, agradecer mais uma vez a recepção de todos vocês, né? Eu faço parte do nosso Clube do Leme. Agradecer minha mentora, Francisca Talarico, quem me trouxe ao Lions Club. Agradecer aqui especialmente Maria Luísa e Vera, tão essenciais nesses últimos meses, e o governador e todos os outros aqui presentes. Eu vou tentar ser bem breve, aí depois, quem tiver alguma pergunta. O tema escolhido foi políticas públicas, né? E eu acho que assim, o período mais razoável para falar sobre políticas públicas foi quando eu estive no Poder Executivo. Eu fui secretário de Administração da Prefeitura do Rio de Janeiro durante 2 anos, 2015 e 2016. E eu acho que ali é um bom exemplo de como a gente consegue implementar, né, as modificações, não só na minha área de atuação, mas em todas as outras. Hoje, eu acho que o maior problema de qualquer ente federativo é o dinheiro. Então, assim, você tem muitas ideias e pouco dinheiro. Você tem muitas promessas e pouco dinheiro. Então, eu acho que o grande trabalho hoje de qualquer gestor público, de qualquer pessoa que queira participar de uma gestão, é exatamente conseguir dinheiro e, de certa forma, que não aumente nossos tributos, nossos impostos, porque eu acho também, de outro lado, você tem uma resposta da sociedade que não aguenta mais ser sobretaxada, ter um aumento de impostos. Então, só para dar um panorama, pode passar? Isso aqui era como funcionava a Secretaria de Administração do município. Obviamente, agora você teve algumas mudanças na forma do município com a nova gestão, mas, de certa forma, eu era o Recursos Humanos, o RH, eu cuidava de todas as licitações da Prefeitura, eu fazia os concursos públicos, eles eram feitos, corrigidos, do início ao fim da Prefeitura, você não tinha nenhuma terceirização desse serviço. Os inquéritos administrativos, da perícia médica, da valorização do servidor, cursos como esses aqui que a gente faz por lá, que a gente fazia na Prefeitura, e qualificação do servidor. Fora isso, você tinha embaixo o IPLAN, que é a empresa pública de informática, que cuidava de toda a parte de informática, não só entre a Prefeitura, como até sustentando e levando a rede para as escolas públicas do nosso município, né, que são raras escolas que a gente contratava um serviço de internet. É a própria Prefeitura que dispunha esse serviço através de um cabeamento que existe pela cidade. E o Previ que cuida dos nossos aposentados até hoje. Pode passar? E só para vocês terem uma noção assim, de ordem de grandeza, porque quando você fala em gestão pública, tudo impacta de forma monstruosa. Então, só para vocês terem ideia, isso foi em 2015, o total de servidores da Prefeitura do Rio em 2015 era 170 mil, entre ativos, inativos e aposentados. Entre ativos e inativos, né? E tem os pensionistas e aposentados. Então, é muito maior que várias cidades do próprio Rio de Janeiro, com 170 mil servidores. Então, qualquer aumento, qualquer movimentação impacta de forma gigantesca. A folha de pagamento naquela época do município era 600 milhões de reais por mês. Então, assim, também um volume muito grande. Aí pode passar? E assim, nessa minha experiência, o que acho que foi muito marcante? Porque a administração pública como um todo, ela é algo que já acontece por si só. Se você não mexer, não mudar servidor de carreira, não tiver grandes mudanças, ela já acontece, porque a máquina está preparada para isso. Eu acho que o grande desafio de qualquer administrador é exatamente não fazer nenhuma loucura, não prometer algo que não consiga cumprir e arrumar dinheiro para que, eu acho que hoje é o maior desafio de todos os entes, para pagar, no caso do município, aí hoje deve estar beirando aí uns 750 milhões de reais por mês, para pagar esses servidores fora, que é uma crise que hoje você tem no município do Rio, de terceirizados e todos os outros
outra equipe de pessoal que não é servidor público, mas que, de certa forma, presta serviço para o governo e para a prefeitura. E aí, assim, na questão de políticas públicas, para não ficar um negócio muito extenso, eu separei aqui 2 exemplos de coisas que eu acho que foram muito bem sucedidas, que eu participei de frente, né, eu era secretário de administração na Prefeitura do Rio, que eu acho que talvez seja a revolução da gestão pública como um todo. Nem todas foram até o seu fim. O que eu vou apresentar aqui foram 2 ideias que começaram a avançar, mas como qualquer governo no Brasil, você tem mudanças de governo e se interfere também, de certa forma, nas políticas. E aí eu separei esses 2 exemplos. Eu vou falar primeiro do Carioca Digital e depois do programa de compras. Aí a primeira pergunta, não sei se alguém aqui já conhece o Carioca Digital, o acesso ao Carioca Digital. Não, então pode passar. Então, na verdade, assim, por que eu uso isso como grande exemplo? A maior crítica da população em relação à política hoje, em relação aos políticos principalmente, é que os políticos geralmente eles não fazem a sua função. Um pouco do que a gente vivencia esses últimos dias na Assembleia Legislativa é um pouco, óbvio, do erro dos políticos, mas também do erro da forma que vem conduzida a política ao longo de muitos anos. Então, um deputado deixou de ser um deputado para legislar. Ele passou a fazer o papel de legislar e também interferir no Poder Executivo. Então, com isso, ele não só legisla, como ele começa a participar, sendo um indicador de pessoas, né, sendo um facilitador na hora de indicar pessoas para o Executivo, sendo facilitando certos tipos de processo. Então, agora menos, mas antigamente você precisa de um hospital. Se você conhecer um deputado ou um vereador, você vai ser atendido mais rápido, você vai ter uma prioridade, isso em qualquer área, né? Para recolher o lixo que ficou na sua casa, é mais fácil que você tenha esse facilitador. Eu não digo ser errado, até porque hoje, como o poder público não funciona, é o mais lógico da população, de fato, procurar alguém para tentar resolver o problema da forma mais rápida. E aí o Carioca Digital é um sistema que começou a ser desenvolvido, ele ainda está no ar, mas de certa forma não teve prosseguimento, que a gente acha que deve ser, na minha opinião, é o futuro. O que é o Carioca Digital? Assim como você tem sua página de Facebook, que você tem toda a sua vida ali, de certa forma, o álbum de retrato hoje não é mais aquele papel com as fotos, é o Facebook. Você pode voltar lá 5 anos atrás e ver suas fotos. Eu acredito que hoje, quase todo mundo aqui, o álbum principal de retrato não é mais o físico, é o virtual e é o Facebook. O Facebook não é só um álbum de retrato, ele também dissemina as informações, diz o seu status, se você é casado, solteiro, diz as suas preferências políticas, as suas preferências em livros. Então, aquilo ali vira um portal para a vida pessoal das pessoas, né? Aquilo ali é o seu cartão de visita para todo mundo. O Carioca Digital é exatamente o mesmo conceito. Ele seria a interface da pessoa que mora na cidade do Rio de Janeiro com o governo. E aí, o que a gente, na verdade, tentou fazer aqui? É tentar, ao máximo, centralizar os projetos e digitalizar os projetos com sentido. O que é digitalizar os processos com sentido? É fazer de uma forma que a pessoa possa acompanhar o seu problema e a gente possa acompanhar também o gestor público ao resolver o seu problema. Então, por exemplo, na escola, isso está à disposição. Você tinha várias áreas, obviamente, na escola seria ligado à educação, aí no hospital seria ligado à saúde. E aí a gente teria, óbvio, isso não está totalmente completo, mas o sonho de vida meu era um dia isso tudo estar preenchido por todas as secretarias e todas as áreas do governo, todos os serviços. Então, por exemplo, na escola, o que começou e já está à disposição, né, que foi colocado na nossa época? Você, por exemplo, se você tem um filho na escola, você vai cadastrar ali seu CPF, vai cadastrar o seu filho. A partir dali você consegue saber quais são 5 opções de escola que você pode matricular o seu filho perto da sua casa. Você vai cadastrar seu endereço, no meu caso aqui, você vê, o Nascimento de Silva 454. Se eu tivesse um filho, eu vou cadastrar meu filho e o sistema vai falar, dentro da tua área de moradia, você tem 5 opções para matricular seu filho, sendo
porque a escola A tem nota tal no INDEB, a escola B tem a nota tal, e a nota, quanto maior a nota da escola, mais difícil é o sorteio do teu filho naquela escola. Então, uma forma que no fundamental é por sorteio, né? Você não é que nem no Pedro II, até o Pedro II acho que agora é sorteio. Então, assim, não é mais um vestibulinho como já foi no passado. Então, você tem tudo ali de uma forma justa. Outra coisa, você tem toda a merenda escolar atualizada. Então, você pode comparar se o que está nesse sistema é, de certa forma, que seu filho está comendo naquele dia na escola. Que é uma forma que a gente encontrou, e aí, por que eu falo isso? É uma forma que você faz para fiscalizar os dois pontos. Primeiro, se seu filho está indo na escola. Segundo, para saber se a comida que serviram na escola é a que de fato está prometida pelo governo. E aí você começar a encontrar os pontos falhos tanto do governo quanto da população. E assim sucessivamente em tudo. Então, veículo, por exemplo, a gente chegou e está à disposição hoje, não avançou mais. Por exemplo, uma coisa que aconteceu muito no Rio de Janeiro, você parava o seu carro num lugar irregular, ele era rebocado. E a pessoa geralmente achava que ele tinha sido roubado, não sido rebocado. A pessoa sempre ficava nessa dúvida. Então, por exemplo, no sistema, se você cadastrar ali teu celular, na hora que seu carro é rebocado, ele te manda um SMS falando: seu carro acabou de ser rebocado na rua tal. Então você tinha como conferir que aquilo acontecia. E na questão das licenças, é uma coisa que a gente também mudou o padrão. Como geralmente funcionava a licença, e funciona até hoje, né? Hoje voltou a ser assim, na Prefeitura do Rio. Por exemplo, a gente aqui do Lions, a gente quer fazer uma festa aqui na praça ali do lado do IBMEC de confraternização. Antes do sistema, e agora voltou a ser assim, como funciona? Você vai com papel, entra na administração regional aqui do centro. Vai com outro papel, entra na subprefeitura do centro. Vai com outro papel, entra na Secretaria de Ordem Pública. Outro na Guarda Municipal. Outro no Estado, na PM, no Corpo de Bombeiro. E aí você tem que ficar que nem louco, esperando. Se um desses órgãos falhar, você tem que esperar. E nada acontece enquanto tudo isso... Isso, assim, eu estou falando uma coisa simples, mas acontece também com empresa, com escritório de advocacia, com padaria, com tudo. Então você imagina, você está com investimento para abrir uma padaria na esquina. E aí você fica refém, às vezes, com o imóvel alugado durante 4, 5 meses, esperando as licenças para ver se você pode abrir a sua padaria ou não. Então uma coisa que a gente começou a implementar é inverter o processo, que eu acho que talvez seja a solução do Brasil, que é o que é feito na Europa, nos Estados Unidos, todos os países desenvolvidos. Que é você partir do pressuposto que a população está falando a verdade. Que hoje a gente parte do pressuposto que a população está sempre mentindo. Né? E você praticamente um réu, né, provando que o evento do Lions aqui na praça de fato é verdade, porque ele parte do pressuposto que ele está mentindo. Então o que a gente começou a implementar? É exatamente inverter o sistema. E aí com o Carioca Digital a gente não conseguiu implementar em tudo. Então assim, hoje eventos foram assim, o prefeito atual revogou, mas como funcionava eventos? Você, através do sistema, você tinha um link com todas as secretarias. Então você não precisava mais ir com papel em cada uma. Você cadastrava no Carioca Digital, todos os secretários, automaticamente, o secretário, o subprefeito, o regional, todos interessados no problema recebiam simultaneamente esse problema. E aí qual a vantagem disso? Você acabava, né, nesse processo específico, com um intermediário. Então você conseguia saber, por exemplo, que às vezes o subprefeito do centro não vai com a cara do Lions e é por isso que talvez o processo não ande. E no sistema virtual dessa forma, você sabe, você consegue identificar isso. Você, prefeito, ou você que esteja coordenando esse processo, a gente conseguia falar com o prefeito, está acontecendo algum problema nesse processo, porque está estranho, porque o administrador deu, o guarda deu, mas o subprefeito não autorizou. E a gente fiscalizava no desvio padrão. Então é um pouco até que o Detran está querendo fazer agora, que eu acho que tem que fazer. Em vez de você fiscalizar o desvio padrão, sei lá, são os carros mais antigos, ou são os carros
tem algum problema, tem excesso de multa, você obriga 7 milhões de carros a irem fazer uma vistoria. Então você perder talvez um dia da sua vida, pagou uma taxa já está chateado, tem que ir lá na Barra ou aqui no centro, ficar numa fila e fazer uma vistoria. Às vezes com o carro que está muito bem. Tudo certinho, perfeito. Então, o que eu acho que assim, por que eu acho que isso é tão revolucionário? Porque eu acho esse, talvez não esse especificamente Carioca Digital, mas o conceito do Carioca Digital é o futuro da gestão pública no Brasil. Porque eu acho que hoje, o que todo mundo não concorda em questão de gestão pública é a falta de transparência dos processos. E é na falta de transparência dos processos é onde mora a corrupção, é onde mora o jeitinho. Então é um pouco isso que a gente tentou combater. Aqui ainda foi muito pequeno. Então, assim, por exemplo, tem um desafio que a gente não fez na época do governo que eu participei, mas que eu acho que é um desafio gigantesco na questão da saúde. Assim, hoje você vai num hospital municipal, faz o exame na segunda. Se você ficar doente na quarta e você for a um hospital municipal, provavelmente você vai fazer o mesmo exame, porque não existe um cadastro e não existe interligação. Então, o que é gasto? É muito dinheiro público gasto 2, 3 vezes porque você não tem história. Segunda coisa, que o potencial de morte é muito maior. Porque, exemplo, eu fiz um transplante, tem certos medicamentos que eu não posso tomar. Só que se eu estiver desmaiado na rua e me levar de Miguel Couto, não existe nada que diga que eu fiz um transplante. Então, se o médico for bom, ele vai descobrir. Ou se o médico... Se não, é um risco. Então, é exatamente assim. O que foi feito na escola já tem, por exemplo, boletim escolar online, mas teriam muitas outras coisas, que era desde fiscalizar a catraca do colégio, fiscalizar o ponto do professor, que é um pouco isso que a gente queria trazer para cá. Então essa é uma ideia. E a segunda... Pode passar? Aí assim, só para vocês terem uma informação, depois eu disponibilizo. Isso aqui era um cronograma de tudo que tinha sido feito. Mas só para vocês terem ideia, um dos serviços que começou na minha gestão, que foi o Táxi Rio, assim, que na verdade assim, hoje é um sucesso, mas que o erro do Táxi Rio era o seguinte: a gente queria botar o Táxi Rio e qualquer outro sistema dentro do Carioca Digital. Por que a gente pensava assim? Porque a gente achava que o Táxi Rio seria um chamariz para a população chegar no Carioca Digital e poder resolver não só o táxi, resolver o boletim do filho, a escola. Então, assim, era um dos pontos ali em transporte que estaria dentro desse sistema, mas ele foi desagregado. Então, pode passar. Aí tudo que a gente entregou em 2015, vai passando. E a segunda coisa é o seguinte, é a questão do projeto de compras, que aí eu vou ser bem sucinto, que é o seguinte, na Prefeitura do Rio, isso não acontece em todos os governos, e hoje está meio baqueado também, a gente tinha uma compra centralizada de bens comuns, que acontecia na Secretaria de Administração. Então, por exemplo, você não tinha, quando era obras da Olimpíada, não era bem comum de todas as secretarias, então não comprava. Quando era medicamento específico da saúde, eu não comprava. Mas quando era Tilenol, que a Secretaria de Esporte precisa, que a Secretaria de Cultura precisa, que a Secretaria de Saúde precisa, eu comprava o Tilenol. Então, pode passar. Então, assim, isso dava uma economia muito grande. Aí eu só para mais ou menos comparar, isso aqui é uma licitação que a gente fez, a licitação na forma de compra, da telefonia no município do Rio de Janeiro. Então, só para vocês terem ideia, em junho de 2014, isso é do mesmo órgão, que era a minha secretaria. A conta de telefone fixo da secretaria dava R$ 5.411. Em 2015, deu 139. O móvel, 6.300, foi para 2.900. Aí eu falo, pô, mas isso é impossível, Marcelo. O que aconteceu aqui? A gente sabia que a Embratel e a Claro estavam brigando para ter a Prefeitura do Rio de Janeiro, e a Embratel era patrocinador da Olimpíada, queria ter de qualquer jeito. Então a gente aproveitou o momento, lançou uma licitação. Então os preços
que elas jogaram, foi caindo a Claro e a Oi sempre tiveram, né, a conta da prefeitura. Então foi caindo, até que caiu no limite do absurdo. Então a conta de telefone, aí só para vocês terem, isso aqui era numa secretaria. Somando todas, isso aqui deu para construir 9 clínicas da família. O dinheiro da economia da conta de telefone da prefeitura deu dinheiro suficiente para você construir 9 clínicas da família durante um ano. Espetacular, né? Então, aí pode passar. Passa mais uma aí só. Não, volta uma. Aí aqui, só para vocês terem ideia, era como a gente fazia. Era um estudo que a gente fazia de todos os produtos da prefeitura para ver o que geraria de economia. E aí o prefeito batia o martelo ou não, dependendo da condição. Então, exemplo. Vou dar um exemplo. O que aconteceu, não aconteceu. O Diário Oficial aconteceu. Era 1,3 milhão para você deixar de imprimir o jornal, fazer tudo digital. Deu uma economia de 1,3 milhão. Isso aconteceu. A contra-cheque, na época não aconteceu. Dava uma economia de 1,3 milhão, colocar todo o contra-cheque online. Sem acabar com o contra-cheque de papel. Na época a gente tinha uma preocupação muito grande, porque o aposentado não tem muito acesso à internet. Então a gente calculava, tudo bem, vai dar 1,3 milhão de economia, mas vai gerar um volume de aposentado indo à prefeitura, que também não, que aí a conta também não é boa. Então assim, pode passar. Então a gente não fez, né? E aí assim, só para finalizar, uma que eu acho interessante aí, só para entrar aqui no nosso livro, alimentação hospitalar, que é uma das que eu gosto de falar muito. Até antes ali da gente entrar, como era comprada a comida de todos os hospitais do município do Rio de Janeiro. Isso eu fui aprendendo, não sou médico, você tem 2 tipos de comida em qualquer hospital público. Um é comida que quem quebrou a perna, o braço, foi para o hospital público. Essa pessoa pode comer batata frita, arroz e feijão. Não tem nenhum problema. E tem um outro tipo de comida, que chama dieta integral, que é para o cara que está com câncer, que tem que comer algo específico. Até então, toda essa comida era comprada de um único fornecedor. Então, e aí a gente começou a ver que estava muito caro. Porque não existe fornecedor que faça os 2 tipos de comida. Então você tinha um fornecedor que fazia arroz, feijão e batata frita, e tinha o fornecedor que fazia alimentos para quem tem câncer. E aí o que a gente fez? Desmembrou essa licitação em 2. Só isso aí deu 18 milhões de economia por ano. Porque geralmente um fornecedor comprava de outro, gerava. Então assim, e aí outras coisas que assim, aí no mesmo conceito, né? Por exemplo, uma coisa que a gente fez, que é polêmica. A gente retirou merenda e lanche para os acompanhantes. Na época foi uma tragédia, foi uma pressão desgraçada. Mas a gente fez porque dava uma economia de 3,2 milhões por ano. Por outro lado, a gente não fez outra, que era o seguinte: na comida, você tem uma gramatura de proteína que pela lei tudo pode. Assim, a lei você precisa ter 120 gramas de proteína no alimento do doente. Só que existe 120 gramas de preparada, que é o preço muito mais alto, e 120 gramas in natura. Então assim, eu não entendo a diferença, mas os médicos sentaram para ele e falaram: vocês estão malucos, se botar outra, vai morrer gente. Então a gente não fez, está em vermelhinho. Entendeu? Então assim, a minha função era exatamente dizer, eu não era o definidor dessa política, eu era o cara que alertava: olha, existe uma chance de economizar tanto. E aí uma coisa assim para finalizar, e aí só comentar aqui rapidinho, é que eu acho que o grande desafio hoje de qualquer pessoa que quer entrar na área pública é que ela passa todo dia por vários dilemas, porque é muito fácil falar que vai fazer tudo, mas é muito difícil ter dinheiro para tudo. Então você ser gestor público é você saber escolher. Nem sempre a escolha vai ser melhor politicamente. Então é uma coisa que eu aprendi, é que se você quer ter qualquer cargo de função, você tem que estar preparado, de certa forma, para agradar alguns e desagradar outros, porque você não vai agradar todo mundo. Então qualquer movimento que você faça, você vai ter um problema. Então assim, isso é um exemplo. E aí, finalizando,
Eu acho que como a gente aqui no Lions, né, eu faço parte lá do Lions Navy, pode, eu acho, talvez começar a avançar nisso. Uma coisa que eu acho assim, eu convivi com algumas ONGs, algumas associações que prestam serviço para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E eu, sinceramente, acho todas muito fracas. Assim, não todas, mas 90% são muito abaixo da média. Então eu acho que o Lions, obviamente, não é o nosso fim, mas eu acho que existe um espaço para o terceiro setor nos órgãos do Estado. Eu não sei se também a gente está preparado para isso. Outra coisa na questão do voluntariado, eu acho que a gente tentar usar a nossa mão de obra para fiscalizar de fato o que vem acontecendo. Então, assim, eu sou testemunha, né? Cheguei a comentar, presenciei algum dos minhas lamentações. Então, por exemplo, você tem uma lei de incentivo ao esporte no Estado, né? Que dá um benefício para as empresas que, ao invés de pagar ICMS, elas têm desconto ICMS e dão para projetos esportivos. E aí você tem, por exemplo, torneio de tênis do Rio de Janeiro, o torneio de tênis, o Mundial de Surf, e tem os Jogos Carioca de Verão. Esses 3 eventos somados consomem 20 milhões de reais. Então, eu não estou criticando os eventos, mas eu acho que nesse sentido, a gente tem um projeto aqui que são as Olimpíadas, né, especiais, que na minha teoria é absurdo não ter qualquer tipo de incentivo. Então é uma coisa assim, óbvio que a gente tem que separar as coisas, mas eu acho que assim, a gente precisa preparar isso, até porque a gente tem muita gente influente, e eu acho que a gente consegue fazer alguns nossos projetos, até porque se você colocar na balança as Olimpíadas Especiais, que não precisa nem de, se tiver 100 mil reais, acho que já vai dar uma ajuda que ninguém imagina. Perto de alguns projetos que estão recebendo 8, 9 milhões, e que assim, eu acho que você tem que ter uma métrica para medir quais são os benefícios de cada evento desse para a gente renunciar, né, tributos. Então, a partir disso, agradecer a todo mundo. Fala que eu tenho aqui um contribuinte que trabalhou comigo lá durante anos, que luta diariamente para salvar o Estado, mas que passa dificuldade, que é a filha Maria Luísa, Luiz Cláudio, que foi lá meu parceiro. Então, agradecer a todos vocês. Se alguém tem uma pergunta, eu tentei dar uma visão mais prática, porque assim, eu acho que qualquer tipo de política pública precisa de dinheiro. E eu acho que toda política pública também precisa de métrica de sucesso ou insucesso. Então eu acho que hoje falta muito, principalmente na questão que a gente atua, né, que são vários projetos, e a gente faz parte de um projeto onde a gente se doa para isso, onde as pessoas pagam mensalmente para fazer o bem da sociedade. Você tem que saber que do outro lado existem projetos que consomem muito recurso público e onde não existe, na verdade, as pessoas usam como pretexto e o projeto não funciona, ou pelo menos não tem resultado, e é o que a gente mais tem visto, não só nos 3 níveis aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Então é isso, obrigado. Eu queria pedir ao companheiro Francisco Talaria que pudesse vir aqui com a sua experiência também política, que pudesse complementar um aspecto voltado a como, na realidade, nós temos hoje um pouco de um dilema dentro de Lions, se nós devemos atuar no campo político ou não. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos hoje. E eu queria muito pedir à companheira Francisca Talarico que, além da sua visão política de conviver num governo e vários governos, vivenciar esse aspecto, também conhece o Senado de Lions, onde quando a gente cogita em falar alguma coisa em política pública, em política governamental, os princípios da cidadania, a gente esbarra sempre em posicionamentos que lá não devem se meter em política. Então, na realidade, a gente queria muito
pedir essa contribuição sua, de você poder comentar um pouco como você vê realmente esse dilema entre Lions, o leão envolvido no processo político, e o Lions como sendo um agente passivo que aceita e não vai exatamente nas propostas. Obrigada, boa tarde, companheiros. Meu chefe, meu companheiro, meu líder. Ele disse aqui uma frase, como diz assim, eu sou muito enxerida como funcionário, entendeu? Jurasse que a pessoa no Estado também, né? Então, quando ele foi chefe de gabinete, onde eu levei, estava vendo como é que era um desentrosamento entre os comandos e a vai passado, então foi um monte de besteira escrita de decretos, e a responsabilidade enfim era dele, né? Mas estava caminhando pelo outro lado, pela política, e saía cada decreto, que era uma aberração. Aí me apresentei a ele e disse: eu queria conversar de o regimento da casa para você conhecer as suas atribuições, a sua competência e quem está subordinado a você, quais as áreas. Porque na hora que chegar no expediente, você sabe para quem você vai mandar, de quem você vai cobrar. Para isso, ele conhecia a estrutura da casa e o regimento, né? Quando eu falo sobre o regimento, aliás, que é difícil, cada um do órgão tem o seu regimento, as suas normas. E aí eu disse a ele: você está ocupando um cargo como secretário da Câmara Civil também, e é muito delicado. Essa suscetibilidade você tem que ter, a sensibilidade de você dizer, você vai atender um número imenso de pessoas, um número imenso de pedidos, né, de pretensões, e você tem que ter a capacidade de dizer não, e a pessoa sair daqui feliz como se tivesse recebido um sim. Essa é a sensibilidade da Casa Civil. Ele tem o seu lado técnico, mas tem o seu lado extremamente político também. Mescla política e técnica na Casa Civil. A secretaria diferente, né, das outras, não tem quadro permanente, todos os servidores ou são nomeados trem aos quadros, ou são aposentados, ou são requisitados em algum lugar. Então não tem o seu quadro permanente. Então cada hora que agora mesmo, né, está uma ebulição. Mudar o governo, vai mudar o governador. O que vai acontecer com a gente? Não sei. Se ele resolver trocar o secretário, botar um lá, e o secretário resolver que quer tirar todo mundo, pode. Não tem ninguém no quadro permanente, né? Então as pessoas ficam naquela angústia, e é o momento que a gente está vivendo no Palácio, com todos os outros, né, problemas que aconteceram essa semana também. Mas você fala em política, enquanto eu acho que Lions, ele tem não só a necessidade, ele tem o dever de participar da discussão política. O que Lions diz lá no seu código de ética é que nós não devemos discutir política partidária. Eu não posso chegar no meu clube, na minha reunião, e dizer: olha, esse Marcelo foi agora, que é candidato, né? Ele ia visitar, fazer uma palestra, mas só lá na sua casa que os dois candidatos aí se falou. Eu não posso levá-lo ao meu clube e dizer: aqui Marcelo Queiroz é candidato a deputado e o Lions Maracanã vai apoiá-lo, blá 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 blá. Isso é que eu não posso fazer. O nosso código de ética diz, e eu acho, pelo menos eu interpreto dessa maneira, é que isso é que eu não posso fazer. Mas, na hora em que eu levo o deputado lá no meu clube para discutir, eu tenho lá em Leme mesmo, Princesa do Leme, ocupa um espaço na praia, aos domingos, me parece, para fazer uma feira de saúde, que atende uma gama enorme de pessoas, transeuntes, de comunidade, ou aquelas pessoas que estão vivendo ali. Eu preciso de quê? Daquele espaço público. Se o prefeito, como aconteceu várias vezes, resolver que não me dá autorização, não me libera aquele espaço, eu não posso executar a minha atividade. Porque guarda correlação direta com o poder público. Na hora em que eu vou fazer, vou tentar implantar o Lions Quest, ou Olimpíadas Especiais, eu preciso estar na escola, envolvendo o quê?
identificar qual é o aluno que tem a possibilidade disso, daquilo. Eu preciso ter o espaço público, que é a prefeitura, a CREA, a diretora da escola, ou lá quem seja que autoriza, é o quê? Política pública. Eu preciso desse poder público para desenvolver a minha tarefa. E assim, sucessivamente, outras e outras atividades que nós podemos fazer e que eu preciso desse respaldo do poder público. Eu preciso ter um convênio que beneficie uma entidade. Nós temos lá o Grêmio Sorriso, que está 1 ano e meio sem receber um tostão. Aí, o que é que nós fizemos? Vamos usar, né, uma palavra, eu não sei se foi você ou foi o outro, Alexandre falou assim, você precisa de um deputado ou de alguém para agilizar. Então, nós precisamos de agilizar. Nós fomos para o secretário de Fazenda, e nós fomos para o secretário de Ciências Sociais, Assistência Social, Tecnologia, e agora tem um nome grande para dar, não tem nada a ver um com o outro ali. E usamos também quem? O Marcelo. Marcelo interfere. Dá uma maneira de telefonema, chateia o Luiz Cláudio, que é o secretário de Fazenda, chateia o outro lá de cá, entendeu? Preciso dele para abrir o meu caminho para eu chegar lá. Isso é fazer política partidária? Não. Isso é discutir, abrir espaço para a política pública que eu preciso. Eu necessito desse espaço. Então, então eu vejo essa conotação de lá e Estado nesse aspecto da política partidária, simplesmente. Como agora mesmo, né, que polarizou a eleição para presidente, você tinha lá, né, guerra. Né? Política o quê? Partidária. Ninguém estava ali defendendo atividades ou qualquer coisa. Você estava defendendo aquele partido naquele contexto. Nada de preocupado em, não, será que ele vai fazer melhor, vai fazer isso? Não, ninguém está preocupado com isso. Tanto que nós elegemos uma criatura aí que ninguém sabe quem é. Não é isso? Ninguém sabe. Isso é a política partidária. Nós tínhamos que ir lá, quem é, quem não é política pública. É a política partidária que a gente tem que buscar para saber quem é, quem vai nos governar, vai ser o programa, qual é o antecedente dele. Será que eu posso confiar? Isso é um aspecto. Agora, quanto à política pública, Marcelo desenvolveu um trabalho muito interessante, a exposição dele. Ele foi lá no município, eu fui diretora de previdência do Pré-Vídeo, quando o Cristiano Maia foi prefeito, primeira vez, em 2001. E nós buscávamos o quê? Sempre o contato do político, do deputado estadual, do deputado. Nós tivemos uma 17, como é chamar? A influência. Nós usamos a influência não como partido, mas para a política. Nós tivemos um outro assunto, também daqui, da PAF, nosso utilidade pública federal parou em Brasília 1 ano e meio, não ia para frente, não ia para trás, a Sônia está ali. Vanisa tinha feito tudo que podia e o bicho não saía de jeito nenhum. Você era da FAP? Era, diretora de relações, alguma coisa assim, não era. Aí eu falei que a gente tem que encontrar alguém que nos ajude. Aí lembramos do Paulo Duque, que era senador. Né? Aí eu liguei, senador, nós precisamos da sua ajuda. É a Fundação de Lions que está precisando de sua ajuda. Nós estamos com um processo, e nós precisamos descobrir o que está acontecendo com ele. O que houve? Foi arquivado? Indeferido? Ninguém diz nada. Tem 1 ano e meio que ele não se movimenta. Aí o Paulo, gentilmente, lá, assinou lá a equipe dele e descobriram que o processo, quem estava analisando o processo, tinha sido exonerado. E o processo ninguém redistribuía. Não redistribuía. Estava esperando alguém, ou quem seria designado para aquela área. Aí ele descobriu lá e disse, pelo amor de Deus, consiga ele redistribuir esse processo. E, infelizmente, ele conseguiu redistribuir e nós conseguimos a utilidade. Então,
a necessidade que tem de discutir, de participar, de estarmos integrados com o poder público? Sim, Sim. sim, sim, nós precisamos disso. Queremos agradecer a Marcela, agradecer esse complemento importante da Vera Francisco e encerrar essa parte formal e abrir naturalmente para debate.